Hoje estudaremos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 em diante. O tema é línguas estranhas ou estrangeiras. Há muitos pastores, ministros do Evangelho, que sobem nos púlpitos da igreja para falar línguas estranhas, línguas muito estranhas, que não dá para entender nada. Será que essas pessoas têm a aprovação de Deus? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Mas antes de nós iniciar, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos lá para Gênesis capítulo 11. Nós vamos começar do início, como surgiu a maneira de falar, como surgiu as línguas. Chegou um certo dia que o povo todo se reuniu, e o povo se reuniu para fazer uma torre grande para chegar até o céu. E aí Deus, vendo aquela arrumação do povo, e o povo fez essa torre, e a torre estava muito alta. E sabe o que foi que Deus disse quando Deus chegou no meio daquela obra? Olha só o que Deus disse para aquele povo, todos, e o Senhor disse: eis que o povo é um, de todo tem a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo que intertém fazer. O 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, naquele momento, o Senhor Deus desceu e viu aquela arrumação, e o Senhor Deus confundiu a maneira de falar de cada um deles. O povo tinha só uma fala. O povo falava só uma língua. Então Deus viu aquela arrumação e o homem dizia assim: passa o tijolo, e o outro, o tijolo, até chegar lá em cima. Aí lá de cima dizia assim: acabou a argamassa. Aí ia dizendo: acabou a argamassa, até chegar no último embaixo. E assim ia fazendo a torre. Ia levantando, pedia, ia passando a voz de um para o outro. Aí Deus viu aquela arrumação e diz: agora vamos confundir a linguagem. E então Deus confundiu a linguagem de todos eles. Quando o Senhor Deus confundiu a maneira de falar, aí um disse: me dá o tijolo. O lá de cima, e disse para o outro: me dá o tijolo. O de baixo não entendia o que o outro falava. Então eles pararam de construir a torre, porque o Senhor Deus confundiu as línguas. Aí então houve agora a separação. Cada um procurou o seu grupinho de pessoas. E aqui foi como surgiu as línguas. Foi Deus que deu as línguas para cada um. Japonês, brasileiro, que é o português, espanhol, aí foi. Cada língua ali, Deus deu para cada um deles. E ali parou a obra, porque ninguém entendia a fala de outro. Então essa língua que Deus deixou clara, que Deus deu para cada um, foi língua de nações, língua materna. Então Deus distribuiu para cada um deles. Aqui foi o início, foi o começo de tudo, como começou a maneira de falar. A maneira de falar só existe uma maneira. Aí o homem fez essa torre, Deus confundiu e ficou várias maneiras de se falar. Então nós vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 1 em diante. Você vai ver aqui a obra do Espírito Santo, Deus usando os apóstolos, Deus usando os seus servos para falar as grandezas de Deus. Aqui onde muitas pessoas usam esse texto bíblico para falar línguas estranhas. Eles se apoiam nesse versículo. Mas nós vamos ver dentro da Bíblia, aqui mesmo, no próprio capítulo, se realmente essa língua que os apóstolos falaram era línguas estranhas, línguas que ninguém entendia nada. Como funciona? Como responder essas perguntas? Então a própria Bíblia irá responder para nós, mas nós vamos com calma e com cautela
nesse estudo para que você possa entender o real sentido da palavra de Deus. No versículo 1 do capítulo 2 diz assim: E ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e passaram distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amigos, então nós vimos aqui algo maravilhoso. Então, nesse momento, era uma festa muito grande. E essa festa tinha um nome. Era a festa do Pentecoste. Então, naquela ocasião ali, existia várias pessoas. Pelo menos um representante de cada país. Pessoas vinham de todos os lugares do mundo para essa festa. E nessa festa, os discípulos estavam ali para pregar a palavra de Deus. Agora, o que esses homens irão fazer? Pois eles não sabiam falar em outras línguas. Poucos deles sabiam falar em outras línguas, né? E agora, o que fazer? Queridos, eu acredito que os apóstolos entraram ali numa reunião, fizeram a oração, como todo pregador antes de pregar, ele ora, se prepara para então anunciar as boas novas. Eu acredito que os apóstolos ali fizeram a oração e então subiram no púlpito, ou subiram ali naquele local para falar as grandezas de Deus. Para a surpresa de todos, o Espírito Santo o tomou e todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e foi uma coisa maravilhosa. Será que essa língua que eles falaram, que o Espírito Santo o tomou, que foi usado pelo Espírito Santo, desceu sobre eles como fogo? Essa língua o povo entendeu? Vamos deixar que a própria Bíblia responda. Será que o povo entendeu ou os apóstolos falaram uma língua incompreensível? Vamos deixar que a Bíblia responda. Então o versículo aqui, 6, tem a resposta. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6, diz assim: Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém. O versículo 8 vem dizendo assim: E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Amém. Então, ficou bem clara a palavra de Deus. Então, todos entenderam a mensagem. Todos ouviam falar na sua própria língua. Como um homem simples, pescador de peixe, agora falava em outras línguas. O apóstolo Pedro, ele falava a sua língua, a sua fala. Mas quando chegava no ouvido dos ouvintes, chegava na linguagem deles. Aqui foi uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apoderou, ele tomou aqueles apóstolos, e a Bíblia diz que todos entenderam o que os apóstolos falavam, porque era ali o Espírito Santo. Quando os apóstolos falavam, todos entendiam o que Pedro estava falando, porque era uma língua de nações, era uma língua materna, era uma língua de gente mesmo, era a língua deles, eles entendiam a mensagem de Deus. Portanto, amigos, essa ideia de que falar em línguas estranhas vem da palavra de Deus, não vem da palavra de Deus, não tem na Bíblia.
Um pregador que usa o púlpito para falar línguas estranhas não é da Bíblia. Porque aqui, quando o Espírito Santo tomou aqueles apóstolos, todos entendiam a mensagem de Deus. E hoje a gente vê pregadores sobem no púlpito e começam a falar línguas que ninguém entende. Queridos, fique atento com essas mensagens, que essas pessoas que quando falam línguas estranhas, que ninguém entende nada, acontece ali um fenômeno na igreja. Algo terrível. As pessoas caem pelo chão, rolam pelo chão, se machucam, e elas dizem que as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Quando um pregador começa a falar em línguas estranhas, a igreja se manifesta de uma maneira diferente. Gente começa a pular, gritar, rolar pelo chão, cair. Uma certa vez eu fui convidado, eu mais a minha esposa, para fazer parte de um casamento de uma dessas igrejas. A pessoa era amigo da gente, eu mais a minha esposa a gente foi, era um casamento. Quando chegou lá, aconteceu o casamento, o pregador foi pregar. Quando o pregador estava pregando, palavra normal, tudo bem, a igreja estava indo bem. Quando o pregador se exaltou, começou a gritar, quando o pregador começou a falar em línguas estranhas, que ninguém entendia nada, também não tinha intérprete na igreja para explicar, as irmãs e os irmãos que estavam lá começaram a gritar quando esse pastor começou a falar em línguas estranhas. Começou a pular gente, começou a pular, e uma certa vez o rapaz pulou, caiu no chão e bateu a cabeça e sangrou a cabeça. Eu fiquei lá no banco, eu mais a minha esposa, e disse, isso não é obra do Espírito Santo. Aquele jovem se machucou, o pastor dizia que ele estava cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que acreditam nesse negócio. Começa a falar em línguas que ninguém entende, e as pessoas começam a gritar, se espernear, pular. Não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio fazer isso daí. O Espírito Santo não machuca ninguém, amigo. O Espírito Santo veio nos convencer e não machucar a gente. Então aqui essa língua, no dia do Pentecoste, todos entendiam as grandezas de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo 11 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tanto judeus como proselitos, cretenses, em nossa própria línguas, as grandezas de Deus. Eles ouviram falar as grandezas de Deus. Tanto judeus como proselitos, cretenses, arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Amém? Então, resumindo, todos ouviram a mensagem de Deus. Temos que falar palavras compreensivas. Não podemos usar os púlpitos da igreja para falar coisas que não edificam, coisas que não dá para entender, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como obter fé numa situação dessa, se não dá para entender? Quando você entende que Jesus Cristo é o teu Salvador, quando você entende a mensagem, essa mensagem entendida, ela traz uma mudança, ela traz uma transformação. Mas quando a pessoa fala em línguas estranhas que não dá para entender nada, que aproveito tem, amigos? Olha só o que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 8 e o 9. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós se com a língua não disserdes palavras compreensivas, como se entenderá o que dizes? Porque estais como se falasse ao ar. Você entendeu? Você entendeu a mensagem? Você precisa falar línguas compreensivas, que as tuas ovelhas precisam entender a mensagem. Imagine você, se eu viesse a você agora nesse momento, com palavras incompreensivas, você ia entender essa mensagem? Você ia entender? Claro que você não ia entender. Às vezes, querida, essas pessoas dizem que é língua de anjos, usando aí os textos bíblicos dizendo que é língua de anjos.
Não é língua de anjos, não. Pode até ser língua de anjos, mas não é anjo de Deus. Porque toda vez que Deus enviou um anjo aqui na terra para falar com um dos seus servos, Deus falou para o anjo e o anjo falou a língua do seu servo. Se Deus enviar um anjo para você agora, você que é pastor, você que é brasileiro, que língua esse anjo vai usar para falar com você? Claro, você não é brasileiro, o anjo vai falar português. Toda vez que Deus enviou um anjo aqui na terra para falar com seu servo, o anjo falou a língua do seu servo. Portanto, não fica usando o texto da Bíblia dizendo que é língua de anjos. Você está entendendo? Porque quando Deus enviou um anjo para falar com José, o anjo falou que língua? A língua de José. Quando Deus enviou um anjo para falar com Gideão, qual foi a língua que o anjo usou? Foi a língua de Gideão, a língua que ele entendia. Deus não envia um anjo aqui na terra para falar algo que o seu servo não entende, porque assim será em vão a vinda do anjo. Deus é dono de todas as línguas, porque foi Ele que criou. Portanto, fale compreensiva. Use a palavra de Deus. Não fique falando palavras que não dá para entender nada. Que Deus possa abençoar você. Que você possa colocar em prática esse ensinamento aqui da palavra de Deus. Fale as coisas do qual edifica a igreja. Do qual abençoa a igreja. Essas línguas estranhas são tão estranhas que quem fala não explica porque não sabe. Aproveita o momento da empolgação para falar. Faça o certo porque é certo e deixe as consequências com Deus. É certo falar língua compreensível, então fale. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.